Vamos lá, pessoal, dar início, então, à nossa última aula aí de Direito Administrativo dentro do conteúdo nosso, artigo 37 e 41 da Constituição, que a gente já passou, a parte de administração pública que a gente já viu, e agora finalizando, então, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, a Lei 869 de 52. Na última aula a gente parou onde? Na última aula a gente parou nas licenças, e a última licença que a gente viu foi a licença gestante, tá? Aquela de 180 dias, que na Lei 869 consta como 3 meses, mas diante da hierarquização de normas, tá? E aí vou trazer aqui no quadro para vocês, é aquilo que a gente chama da hierarquização de normas. Tá? Aquilo que a gente chama de hierarquização de normas, então, não existe hierarquização de leis. Não existe uma lei superior à outra, ou seja, todas as leis elas têm valores iguais, ok? Por isso que eu não falo, por isso que é errado, errôneo falar em hierarquização de leis. O que existe é a hierarquização de normas. Normas podem ser hierarquizadas. Lília, mas de qual forma? Da seguinte forma, nós temos uma pirâmide. No topo dessa pirâmide hoje, para Brasil, quem é a norma superior? É a Constituição Federal de 88. Abaixo da Constituição Federal de 88, que é a nossa norma máxima, ou seja, que é a Carta Magna do Brasil hoje, vem quem? Todas as leis. Lei complementar, lei delegada, lei ordinária, elas estão todas num patamar diante da hierarquização de normas. E por fim, quem, Lilian? Na base da pirâmide, as portarias, resoluções, decretos. Ok, pessoal? Então, isso daqui é hierarquia de normas. Por essa hierarquia de normas, que aquela licença gestante que na Lei 869 diz 3 meses, mas na Constituição Federal dispõe que a servidora pública gestante, ela, quando do parto, tem direito aos seus 180 dias, ok? Então, não mais 3 meses, não mais 120 dias, mas sim 180 dias de acordo com o artigo 37 da Constituição. Ok, pessoal? Então é isso que a gente tem para falar da gestante. Artigo 37, inciso 18, e artigo combinado com o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Ambos vão trazer para a gente o disposto que a servidora gestante, a funcionária pública gestante, tem direito aos 180 dias, ok? Então aí a gente termina, foi só para a gente poder revisar, e a gente dá início efetivamente agora à nossa aula, para finalizar esse conteúdo. Eu sei que você aí do SAT vai morrer de saudade de mim, também vou ter saudade de vocês, ok? Mas o seu sucesso está garantido, depois você vai me mandar um e-mail falando, professora, eu consegui, tá? Professora, na sua matéria eu fui muito bem, ok? E tenho certeza que vocês vão, se vocês fizeram a parte de vocês estudando, junto com as nossas orientações aqui, você vai se dar bem na prova, ok? Vamos lá, então, continuar. A próxima licença que a gente tem aí é a licença para o serviço militar. Vou para o lado de cá do quadro. Licença para o serviço militar. A duração da licença, igual a gente tem feito em todas as outras, tá? Duração.
Pessoal, vamos lá. A licença para o serviço militar, então. A duração dela, pelo período que durar a incorporação ao estágio. Que incorporação? Que estágio? A incorporação ao estágio no serviço militar, ok? Então, pelo tempo que se fizer necessário a sua incorporação, o seu estágio, é o tempo de duração da licença, ok? Por quê? Lília, não estou entendendo muito bem. Você tem um cargo público. Você foi convocado para o serviço militar. Você não pode falar, não vou, tá? Então, você vai tirar uma licença, a administração pública te concede a licença a esse seu cargo, porque você foi convocado para o serviço militar, tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, no estado de guerra, com essa convocação, você deixa o seu cargo público e foi convocado, então, para assumir, prestar esse serviço militar, ok? Então, lhe é concedida essa licença. Lília, mas eu sei o tempo que vai durar a licença? Não, o tempo que vai durar a licença é o tempo que você foi convocado para o quê? A incorporação ou estágio, entendido? Então agora a gente vai ver o tópico 1 e o tópico 2. São dois tópicos dentro de principais características que vão elucidar, que vão trazer uma série de regras aí pra gente, que vão nos elucidar como é que funciona então essa licença para o serviço militar. Vamos lá. A primeira delas, então, é a convocação. E a segunda, obviamente, é o estágio, tá, pessoal? A convocação e outros encargos da segurança nacional. Primeiro ponto que a gente sabe. Essa licença para o serviço militar, baseado no primeiro quadro que a gente viu aí na nossa aula, nas aulas anteriores, eu dei um quadro falando quais eram as licenças remuneradas e quais não eram remuneradas. Nesse mesmo quadro, tinham aquelas que dependiam de inspeção médica e aquelas que não dependiam de inspeção médica. Pergunto a vocês, no caso da licença para o serviço militar, é uma licença remunerada? Sim. É uma licença remunerada. A pessoa continua recebendo seus vencimentos, ok? Então é isso que a gente vai colocar no quadro agora. Depende de inspeção médica? Não depende, porque foi uma convocação para quem? Serviço militar. Então não há que se falar na inspeção médica, ok? Vamos lá então. Essa é uma licença remunerada. E como essa licença deve ocorrer? Eu devo mandar um documento, ok? Para o meu chefe, um documento oficial mostrando a minha convocação. Então, deve-se repassado ao meu chefe um documento oficial acerca de quê? Acerca desta minha convocação. Então, essa é a próxima característica nossa. Comunicação ao chefe. Pessoal, vamos lá. Quem ainda não entendeu, vai entender agora, tá? Preciso de você, vem, atenção, vem comigo, tá? Vem comigo para entender isso daqui agora. Olha só, eu te falei que a convocação para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional. Até aí, tudo bem. Falei para você que é uma licença remunerada, ok? Ou seja, você sai do seu cargo, mas você continua recebendo. Por quê? Porque você foi convocado para prestar um serviço militar ou outros encargos da segurança nacional. Ponto. Até aí ninguém tem dúvida. Só que o que eu preciso que você aí em casa, aí no SAT, entenda é o seguinte: você já é agente penitenciário, você já possui o seu cargo, correto? Você já é, você tem o seu cargo. Só que você foi convocado para o serviço militar. Legal? Você perde seu cargo? Obviamente que não.
Você só vai tirar a licença, desde que você procure seu chefe na repartição, no seu presídio, ou a sede, Secretaria de Estado de Defesa Social, ok? Chefe da repartição ou do serviço, ou seja, chefe do presídio ou das sedes, ok? Acompanhado de documento oficial, a cartinha te convocando, ok? Então este é um documento oficial, perfeitamente, ou ainda uma declaração comprovando que, olha, eu fui convocado para prestar quem? Este serviço militar, chefão, me dispensa, me dá essa licença remunerada, porque quem está me convocando é o governo do meu país. Entendido? Então, olha lá, comunicação ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhado de documento oficial que comprove a incorporação a quem? Ao serviço militar. Legal? Eu espero que agora não tenha dúvida, tá, pessoal? Porque você já vinha de um cargo público e precisou se ausentar, porque o governo do seu país te chamou para o serviço militar ou para outro encargo da Segurança Nacional, ok? Então você comunica esse chefe mediante um documento oficial de que você foi incorporado. Legal? Vamos passar adiante então. Outras. Agora a gente vai falar na desincorporação, ok? Então vamos a ela. Ô pessoal, eu sou pequenininha. Saí do SAT, não consegue ver o tamanho da pessoa inteiro, tá? Mas aqui eu não consigo ir para mais do quadro, tá? O meu 1,60 m não me permite. Então, aquilo que todo professor consegue utilizar muito do quadro, a pessoa que vos fala não consegue. Sou pequenininha, então sou da metade para baixo, tá? Vamos lá, então. Não tomei fermento quando era pequena. Vamos lá. Vamos falar agora do funcionário que for desincorporado. Lilian do céu, o que é desincorporação? Ora, se eu era funcionário público e fui incorporado às forças, precisei me ausentar do meu serviço, pedir essa licença para o serviço militar, porque eu fui prestar esse serviço militar, agora eu estou saindo do serviço militar e voltando para o meu cargo. Entendido, então? Então, a desincorporação é quando eu saio, eu deixo o serviço militar ou os encargos da Segurança Nacional e volto para o meu cargo. Então, a gente vai ver como essa volta deverá ocorrer, ok? Vamos lá, então. O funcionário desincorporado. Vamos lá e vamos entender isso daqui. Olha só, no primeiro momento eu falo que o funcionário desincorporado, ou seja, aquele que deixou o serviço militar, ele precisa voltar ao seu cargo. De qual forma, e aí deixa eu pegar um outro pincel para mostrar, de qual forma esse funcionário desincorporado, ele precisa voltar ao seu cargo? A forma, ela é imediata, ok? Imediatamente, então deixou hoje, amanhã ele já volta e reassume o cargo dele, ok? A licença, então, não era enquanto durar a incorporação. Se ele foi desincorporado, ele perdeu o quê? Essa incorporação, concordam comigo? Então, perde-se a licença, entendido? Então, por isso que ele tem que voltar de forma imediata. Sob pena de o quê? Se ele não volta imediatamente, ele perde a sua remuneração, o seu vencimento, tá? Então, olha só, ele foi desincorporado. A licença é enquanto durar a incorporação. Então, já não estou mais licenciado se eu fui desincorporado, ok? Então, eu tenho que regressar ao meu serviço de forma imediata. Se eu não voltei de forma imediata, e se esse período ultrapassar 30 dias,
Pode ocorrer o que a gente chama abandono de cargo, ok? Abandono de cargo e eu ser demitido, ocorrer a demissão por abandono de cargo se o período durar mais de 30 dias, ok? Então é isso que a gente colocou no quadro. O funcionário desincorporado deve entrar em exercício de forma imediata. Por quê? Porque a licença dele terminou. Se ele foi desincorporado, terminou a licença. Sob pena de despedida. Pronto. Sob pena de perda da remuneração. Ou, percebe que eu coloquei ou, tá? Ou pena de demissão por abandono de cargo, se a ausência ultrapassar, exceder a 30 dias, ok? Então, se essa ausência exceder a 30 dias, é o que a gente chama de abandono de cargo. E aí agora, não é esse caso aqui, mas eu vou te fazer lembrar da Ana Mara do Big Brother, só para você saber o que é abandono de cargo. A Ana Mara do Big Brother era militar lá, acho que na Paraíba, salvo me engano, e aí ela entrou no Big Brother. Ela ficou mais de 30 dias afastada do cargo dela, que era no serviço militar, que ela era militar lá na Paraíba, ok? Então ela foi demitida do serviço público por abandono de cargo. Por quê? Porque ela ficou no Big Brother mais de 30 dias, ou seja, ela ficou afastada do cargo dela por mais de 30 dias. Isso é abandono de cargo, ok? Então só para você lembrar que abandono de cargo ocorre quando ultrapassar os 30 dias. Mas no caso aqui nosso, que é importante para a gente é a desincorporação. Foi desincorporado, opa, perdeu a licença. Porque a duração da licença a gente não viu, que é o período que durar a incorporação, ok? Então, se foi desincorporado, perdeu-se a licença. Se eu não retorno de forma imediata, eu perco a minha remuneração. Ou ainda, se eu não voltar, ok? Dentro do prazo de 30 dias, ocorrerá aquilo que a gente chama de abandono de cargo. Vamos prosseguir, pessoal. Eu. Não pode. Pode fazer agora. Melhorou? Pode continuar? Então, pessoal, o próximo o que é agora, tá? O próximo aí pra gente é quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do exercício, o servidor terá o prazo de 30 dias para entrar em exercício. O que é isso daqui? Quando desincorporou, você já entendeu que desincorporou, ele perde a licença, porque a licença tem duração enquanto o quê? Enquanto durar a incorporação. Se foi desincorporado e o lugar a qual ele estava, tá, no serviço militar, for diverso de onde era o cargo dele, ele tem 30 dias para entrar em exercício, que ainda assim não será como abandono de cargo. Por quê? Não terá essa necessidade de ser de forma imediata. Por que disso? Olha só, presta atenção. O cargo dele era em Pedra Azul. Ele servia em Pedra Azul, ok? Era o cargo público dele em Pedra Azul. E ele foi convocado para servir em Belo Horizonte. Ele foi convocado para servir em Belo Horizonte, ok? Nesse momento, o local é diverso, não é? O local onde ele foi convocado para o serviço militar é diverso do local onde ele
exercia suas atividades. Então, nesse momento, ele tem o prazo, porque ele vai ter que se deslocar, ele tem o prazo de 30 dias para assumir o seu cargo, e não de forma o quê? Imediata. É isso o nosso próximo. Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do exercício, o servidor terá o prazo de 30 dias para entrar em exercício no seu cargo. Essa é a regra do artigo 70, ok? Vamos continuar aí. Agora a gente entra na segunda regra, ainda falando em licença para o serviço militar. Vamos lá, então. A segunda regra nossa é a concessão ao funcionário que houver feito curso para oficial da reserva das Forças Armadas, durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Ok? Vou apagar do lado de cá para a gente poder prosseguir, pessoal. Olha aí, pessoal. Diz o seguinte: concessão ao funcionário que houver feito curso para oficial da reserva das Forças Armadas durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Ou seja, o funcionário que ele fez curso para que oficial das reservas armadas, ele tem que passar por um estágio nas Forças Armadas, no serviço militar, ok? Então, para cumprir esse estágio, ele é o quê? A concessão para que ele cumpra os estágios referente ao curso realizado por ele, ok? De forma que essa licença será também remunerada, quando não tiver direito a pagamento assegurado, ok? Por quê? Porque ele está no curso de formação. E em qualquer caso, o direito dele é optar pelo pagamento do curso de formação ou pelo cargo que ele já exercia, tá? Então, em qualquer caso, o direito de opção. Entendido? Pessoal, aqui a gente finaliza a licença para o serviço militar, ok? Então, licença para o serviço militar, a gente extinguiu todos os pontos, a gente viu todos os pontos principais dele aí, e a gente passa agora para a próxima, que é aí a licença para tratar de interesses particulares, ok? Vamos a ela aí. Licença para tratar de interesses particulares. E aí, pessoal, tem a peculiaridade agora em relação ao quê? A duração dessa licença. Vamos a ela. Duração. Qual é a duração dessa licença? Pessoal, a gente fala em prazo máximo dessa licença. Ela é remunerada? Não, ela não é remunerada e isso a gente já sabe. Então, vamos lá. É uma licença que não é remunerada. Não é remunerada.
ok? Isso a gente já sabe. A licença para tratar de interesse particular é porque é uma licença que eu estou pedindo por um motivo meu, particular. Então, não há necessidade do Estado que me remunerar em face disso, ok? Não existe obrigatoriedade. Por isso que eu digo que ela não é remunerada. Não é remunerada. E a duração dela? A duração dela tem essa peculiaridade, ok? A duração máxima 2 anos, sendo vedada sua prorrogação e a renovação dentro do período de 3 anos. Olha aqui, pessoal. Duração máxima de 2 anos. Então, em 2008, eu requeri licença para tratar de interesses particulares, ok? Me foi concedida a licença. A licença ela tem um prazo máximo, então, somente até 2010. 2 anos se passaram, ok? Nesse momento, eu tenho que voltar ao meu cargo, senão eu perco esse cargo. A gente vai ver ele na frente, ok? Volto então em 2010. Se eu posso agora, é vedada a prorrogação, então não pode aqui realizar nenhuma prorrogação. E a renovação dentre 3 anos seguintes ao seu término. Isso quer dizer o quê? Que em 2011, 2012 e 2013, eu não posso, nesses 3 anos, o quê? Tirar novamente a licença para tratar de interesses particulares, ok? Eu não posso requerer a licença para tratar de interesses particulares. Eu só vou poder requerer novamente essa licença em 2014, ok? Porque em 2010 eu voltei, eu regressei. Então, a renovação dentro dos 3 anos seguintes ao seu término é vedado. Então, olha só, o término não foi em 2010, 2011, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O término da licença já passou agora os 3 anos. Então, somente em 2014 eu poderei tirar novamente a licença para tratar de interesses particulares. Entendido? Vamos dar continuidade, então, agora, em relação às principais características da licença para tratar de interesses particulares, ok? Vamos a elas então, pessoal. As principais características aí da licença para tratar de interesses particulares.
Vamos lá, pessoal. Olha aí as principais características, então. O que tem nelas aí? Ela só poderá ser concedida depois de 2 anos de exercício, de efetivo exercício, ok? E ela sempre será o quê? Sem remuneração, ok? A concessão, então, somente se ocorrerá depois de 2 anos de efetivo exercício. Entrei hoje, posso requerer licença para tratar de interesses particulares? Sem chance. Somente 2 anos de efetivo exercício, ok? Naquele cargo. Poderá ser negada se inconveniente ao serviço. Não quer dizer que você vai pedir que vai poder se licenciar, ok? Se for inconveniente para a administração pública, ela poderá negar. Por quê? Porque o poder dela é discricionário. Ela pode dizer se sim ou se não, ok? É de acordo com a vontade da própria administração pública. Então, se para ela foi inconveniente a sua licença, ela poderá não concedê-la, ok? O funcionário deverá aguardar em serviço a sua concessão, ou seja, ele tem que aguardar o deferimento ou indeferimento da licença em exercício, trabalhando, ok? Não será concedida a licença para tratar de interesses particulares em 3 hipóteses. Quais são elas? O funcionário interino. Quem é esse funcionário interino? É aquele temporário, tá? É aquele que não tem um tempo certo para ficar dentro da administração pública. Então, aquele funcionário interino e em comissão. Quem é o funcionário em comissão? Aquele de livre nomeação e livre exoneração, ok? Então, não será concedida licença para tratar de interesses particulares àquele que está de forma transitória dentro da administração pública, ou seja, o funcionário interino, e tampouco em comissão, aquele que é de livre nomeação e exoneração, ok? Também não será concedida a licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes dele entrar em exercício. Por quê? Você não viu que a concessão é somente depois de 2 anos de exercício, ok? Então, nomeado, removido ou transferido e que não tenha assumido em exercício, ok? Também não será concedida a licença. E também, a qualquer título, aquele que estiver obrigado a pagar, a indenizar os cofres públicos, seja por qual motivo for. Por quê? Se ele pega uma licença para tratar de interesses particulares, passa esses 2 anos, ele não volta, ele está fora do serviço público, vai ficar muito mais difícil de o quê? Dele indenizar o serviço público. Então, se é de acordo com a conveniência do poder público conceder ou não a licença, nesse caso, se ele estiver obrigado a indenizar os cofres públicos, obviamente que a licença não será concedida, ok? Então, presta muita atenção nisso, pessoal. Uma outra coisa, não vou escrever no quadro, mas eu estou te alertando, tá? Essa licença, se eu pedir a licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 1 ano, ok? Mas eu consegui fazer em 6 meses o que eu precisava, eu posso retornar ao serviço em qualquer momento, ou a qualquer momento, tá? Então, pedi a licença por 1 ano, mas em 6 meses eu decido voltar, já precisei, já fiz o que eu queria ter feito, eu posso retornar a qualquer momento ao serviço, ok? Então, meu retorno poderá ser em qualquer momento. Pessoal, aqui a gente finaliza a licença para tratar de interesses particulares e a gente passa para a próxima. A funcionária casada com funcionário, ok? Vamos para a nossa próxima licença aí. Para a gente finalizar agora, essa é a última, finalizar as licenças. Licença à funcionária. Casada com funcionário. Duração. Presta atenção, pessoal. Aqui eu estou falando da licença da funcionária casada com funcionário. Os dois, o casal,
são funcionários públicos, ok? Só que ela é em Belo Horizonte e ele é em São Paulo, tá? Pode ser em todo o território nacional, ok? E ele em São Paulo. Então, qual a duração que terá essa licença? Pelo tempo que durar a comissão ou nova função do marido, ok? Pelo tempo que durar a comissão ou nova função do marido. Então, o tempo que ele estiver exercendo, ela poderá ficar lá com o marido. As principais características, obviamente, se ela está fazendo a opção de deixar o cargo dela de forma licenciada para acompanhar o marido, então uma das principais características que a gente já sabe a primeira das principais características é que, obviamente, é sem remuneração. Porque é uma opção da funcionária de seguir o marido. Então, a primeira que a gente tem é que é sem remuneração. Você pode se ausentar, mas sem remuneração, ok? Vamos continuar aí. Olha aqui, pessoal. A gente já viu que ela é sem remuneração. E o que mais que a gente tem para falar isso? Que a funcionária casada com funcionário, seja ele, agora isso que é importante, estadual, federal ou militar. Perceba que eu não falo em municipal, ok? Funcionário municipal. Eu falo em funcionário estadual, federal ou militar, porque ele poderá rodar o estado, ele poderá rodar qualquer estado da federação, ou ele poderá rodar pelo país, se ele for militar. O estadual, ele poderá ir para qualquer cidade dentro do estado. O municipal, ele não muda aí de município, ok? Então, por tal motivo, não há essa concessão de licença. Então, somente ao funcionário estadual, federal ou militar. Terá direito à licença quando o marido for mandado servir, não que ele passou em um concurso em outro estado, mas quando ele for mandado servir, independente de solicitação, em outro ponto do estado, nação ou estrangeiro. Ele passou no concurso para Belo Horizonte, mas ele foi mandado servir lá em Paracatu, ok? Então, ela poderá requerer essa, independentemente, tá, de solicitação, ela poderá acompanhar o marido nessa empreitada dele lá em Paracatu, porque ele foi mandado servir como funcionário público, ok? Pessoal, essa, então, é a nossa licença da funcionária casada com o funcionário, ok? Agora que a gente finaliza, então, as licenças e a gente entra na parte do direito de petição. Vamos embora, porque a gente não tem tempo a perder. Vamos para o direito de petição, ok? Direito de petição agora. O direito de petição, para ficar claro para vocês aí em casa, vou fazer também um quadro, tá? Direito de petição. A autoridade, a quem é dirigido.
Prazo para decisão. E prescrição. Direito de petição, reconsideração, e, por fim, recurso. Vamos lá então, pessoal. Esse é o nosso quadro do direito de petição, ok? Para a prova, se você memorizar esse quadro, você garante aí, se cair alguma questão, um pontinho nisso daqui, tá? Então, as principais características em relação ao direito de petição, a gente vai ver agora, legal? Vamos lá então, vamos preencher. Direito de petição. A autoridade a quem é dirigida, ok? A autoridade competente através da via hierárquica. Olha aí, a autoridade a quem é dirigida. Será dirigida o direito à petição, ou seja, a petição será dirigida à autoridade competente. Mas quem será essa autoridade competente? Aquela que você vai descobrir através da via hierárquica, ok? O prazo para decisão. Decisão existem duas. Os despachos e a decisão em si, ok? Prazo para despacho, agora eu preciso de outra caneta. O prazo para os despachos, ok? Serão de 5 dias. Lilian, e o prazo para decisão? O prazo para decisão de improrrogáveis, 30 dias. Ok? Então, o prazo para despacho, 5 dias, e decisão improrrogáveis, o quê? 30 dias, ok? E a prescrição? Vamos ver a regra. Olha aí, pessoal. O que é esse direito de petição? É em relação a um ato praticado por essa autoridade, ok? Quando eu coloco ali prescrição, prescrição é para o quê? A via judicial, tá? Para você poder ter o direito de peticionar também, ok? Na via judicial. Aí fala que se o prazo prescricional da via judicial é o mesmo que a via administrativa, porque tudo que a gente viu aqui, via administrativa. Então, que o prazo é o mesmo que a via administrativa. 120 dias da publicação do ato ou ciência desse ato, ok? Então, a partir do momento que eu soube do ato, que eu tive a ciência do ato ou do ato em si, dependendo da questão, eu tenho o prazo de 120 dias, ok? 120 dias. A partir desse prazo, esses 120 dias, é que começa a correr o que a gente chama de prazo prescricional. Depois de ultrapassar esses 120 dias, você não poderá o quê? Ter o direito de petição. Por quê? Porque foi prescrito o seu direito, ou seja, o momento já foi ultrapassado, ok, pessoal? Então, vamos prosseguir. A reconsideração do pedido de petição, ok? A reconsideração, ela deverá ser dirigida a quem, ok?
Olha aí. O direito de petição, para quem que você vai peticionar em relação referente àquele ato ou ciência que você tomou ciência e não concorda, como, por exemplo, dentro de um processo administrativo disciplinar, o tal do PAD, tá? Você tomou ciência que você estava sendo processado, então você tem direito de peticionar. Mas eu vou peticionar para quem? Você peticiona através da via hierárquica, ou seja, para a autoridade competente. Agora, o pedido de reconsideração é para qualquer autoridade? É através da via hierárquica? Não. O pedido de reconsideração daquela decisão, ele é feito à autoridade que expediu o ato ou tomou a decisão. Quem efetivamente publicou o ato? De quem foi aquela decisão? Então, o pedido de reconsideração será em face de quem tomou aquela decisão, ok? Vamos lá. E o prazo para a decisão? Da mesma forma, despacho e decisão. Despacho, 5 dias. Decisão, improrrogáveis, 30 dias, ok? 30 dias improrrogáveis. Prescrição, não há, ok? Da mesma forma que para recurso à prescrição, não há que se falar nela aqui, ok? Então, pessoal, já começa a perceber a diferença. O direito de petição, a autoridade a quem ele é dirigido, a autoridade competente de forma hierárquica, através da via hierárquica. O pedido de reconsideração, ele é feito contra aquela pessoa que expediu o ato, quem tomou aquela decisão. Os prazos são os mesmos. Prazo para despacho, 5 dias para você ter o direito à petição e de decisão improrrogáveis, 30 dias. O pedido de reconsideração de um despacho, 5 dias. O período de reconsideração de uma decisão improrrogáveis, 30 dias, ok? Agora a gente vai ver em face de um recurso. Se eu pedir reconsideração e ela foi negada, eu tenho o direito de recorrer. Se eu fiz a petição e ela foi indeferida, eu tenho o direito de proferir um recurso. Contra quem será esse recurso? Então, quem é a autoridade aqui em relação ao recurso? É isso que a gente vai ver agora. É a autoridade? Olha aqui, pessoal. A quem é a autoridade que eu vou dirigir esse recurso? Se aqui, no pedido de reconsideração, você faz a autoridade que expediu o ato ou que tomou a decisão, quem é superior a ele? Porque se ele está entendendo dessa forma, o superior a ele pode entender de forma diferente. Então, ele não vai rever o ato dele por meio do recurso. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a ele, de acordo com a via hierárquica, ok? Em relação ao prazo de decisão, vamos para os prazos. Olha aqui, pessoal. Não possui efeito suspensivo, ok? Não possui efeito suspensivo. Pode continuar o processo. Não tem o efeito de suspender nenhuma decisão. A decisão ela pode continuar sendo executada. Ela não tem o efeito, esse recurso, de suspender o correr aí da decisão que foi tomada. Contudo, se for aqui, se esse recurso ele for provido da forma que você pleiteou, retroage todos os efeitos. Então, olha só, a execução, fazer aqui, a execução da decisão, ela continua. Ela não suspende. Ok? Então, na linha do tempo, ela vai caminhando. Contudo, eu entrei com recurso. E se esse recurso, ele falou que não suspende, mas se foi proferido o meu pedido, volta-se tudo. É como se nada disso que ocorreu até essa decisão tivesse ocorrido. Por quê? Retroage os efeitos.
Entendido, pessoal? Então, os efeitos retroagem. Esse é o quadrinho que a gente tem aí do direito de petição que está na Lei 869, tá? Esse é o direito de petição que eu fiz em forma de quadro para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, esse é o direito de petição. Aí, coleguinha Lud, dá um close aí pro pessoal, tá? Esse é o direito de petição. Ele está onde? Está lá na sua apostila. Ok? Artigo 191 a artigo 198. Direito de petição, artigo 191 a 198 da Lei 869 de 52. Ok? Esse é o direito de petição. Direito de petição. E agora, pessoal, a gente terminou aí o direito de petição, ok? E a gente vai passar para as responsabilidades, ok? Responsabilidade civil do Estado, ok? Então, a responsabilidade é o nosso novo assunto. Vamos, então, para mais um quadro para facilitar seu estudo em relação à responsabilidade. Vamos lá. Responsabilidade. Pessoal, esse é o nosso quadro, então, de responsabilidade, tá? Vou te trazer os 3 tipos de responsabilidade que existem, a definição de cada uma delas e as características comuns às 3 responsabilidades existentes. Então, vamos a elas aí. Existem 3 tipos de responsabilidade, vou colocar aqui em cima. Civil, administrativa e penal. Ok? Então, são elas que a gente vai ver agora. A primeira delas que a gente vê é responsabilidade civil. Vou já dar a definição e eu explico.
Vamos lá, pessoal. Aqui está o quadro, então, da responsabilidade, ok? O quadro da responsabilidade traz para a gente, então, existem 3 esferas de responsabilidade, ok? Eu posso ser responsável na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Contudo, eu posso praticar um ato irregular em relação à minha função e ser, por exemplo, penalizada de forma civil e administrativamente. A minha responsabilidade pode estar nas 2 esferas e não estar na esfera administrativa. Como? Minha responsabilidade pode estar na esfera administrativa e civil, mas não está na esfera penal. A esfera penal vai te conduzir aos crimes, crime praticado contra a administração pública. A esfera civil, geralmente em relação à indenização para com a fazenda estadual. E a administrativa vai ser em relação às penalidades, que daqui a pouco a gente vai aprender, as penalidades que você poderá sofrer em razão de ter praticado um ato contra a administração pública. Via de regra, então, a responsabilidade civil, ela vai trazer, então, indenizações. A responsabilidade penal, ela vai o quê? Te incorrer em crimes. E as responsabilidades administrativas em penalidades. Penalidades que a gente ainda vai aprender qual. Inclusive, a pena de demissão. Em razão de quê? Em razão da responsabilidade. Responsabilidade de quem? Desse funcionário em relação ao Estado, ok? Então, a responsabilidade aí do poder público, tá? A responsabilidade desses funcionários de forma civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil, procedimento doloso ou culposo, com vontade ou que espere que o dano possa ocorrer, mas mesmo assim o faz. Eu acho que pode acontecer, mas mesmo assim eu pratico, tá? Então, com a vontade ou com a culpa, com o dolo e com a culpa, que importe em prejuízo. E aí presta muita atenção, para que eu fale em responsabilidade civil, tem que ter havido quem? Prejuízo à fazenda estadual. E eu poderei ter o quê? O direito de regresso contra a administração. Por quê? Porque ali estão falando que eu, enquanto funcionário, causei um prejuízo à administração. Só que por meio de um processo administrativo disciplinar, poderá ficar comprovado que eu não causei nada. Então eu tenho direito de regresso contra quem? Contra a própria administração pública, cobrar dela aquilo que ela falou que eu lhe causei como prejuízo. Então, eu tenho esse direito de regresso contra a administração pública, ok? A responsabilidade penal, crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Por exemplo, o crime de improbidade administrativa, ok? Ele vai ser responsabilizado também na via penal? Perfeitamente, ele vai ser responsabilizado também na esfera penal por crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Ou seja, você, enquanto funcionário, praticou os crimes contra a administração pública, ok? A improbidade administrativa sendo um deles. E a esfera administrativa das penalidades, atos ou omissões praticados no desempenho das funções do cargo, ok? Então, se praticou a improbidade administrativa, também são atos e omissões praticados, é um ato praticado de improbidade, ou seja, contra a boa-fé no desempenho das funções do cargo, ok? Então, pessoal, civil, penal e administrativa são as 3 esferas de responsabilidade. As características comuns e muito importantes agora que você saiba. As responsabilidades nas 3 esferas ou instâncias, quais 3? Civil, penal e administrativa, decorrem do exercício irregular de suas funções. Todas elas é porque o funcionário incorreu em alguma irregularidade, algum ato de irregularidade, tá? As instâncias, ou seja, as esferas civil, penal e administrativa, são independentes. Elas vão ser, uma não depende da outra para se processar.
A civil vai ter o seu andamento próprio, a penal o seu andamento próprio e a administrativa o andamento próprio. A decisão de uma não importa na outra, ok? Eu não tenho que esperar a decisão de uma para poder começar o outro. Elas vão ter o quê? Andamentos próprios. Elas não dependem uma da outra para poderem prosseguir, ok? Então elas são independentes. E elas podem se acumular. Como assim, Lilian? Eu posso ser aqui responsabilizado administrativamente e penalmente, mas não tem que ser responsabilizado, por exemplo, civilmente. Como eu posso ser responsabilizado administrativa, penalmente, civilmente? Ou eu posso simplesmente ser responsabilizado somente administrativamente. E não ter responsabilidade, eu não pratiquei nenhum crime e eu não trouxe nenhum prejuízo à fazenda. Eu só o quê? Pratiquei um ato ou omissão no desempenho da minha função. Então, eu ser penalizado, ser responsabilizado, na verdade, somente administrativamente, ok? Então, eu posso ter as três, eu posso ter somente duas, como eu posso ter somente uma responsabilidade, ok? Elas são independentes e podem se acumular. A regra aqui, pessoal, é a regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Isso que a gente já viu aqui quando a gente estudou lá atrás o artigo 37, o capítulo dos servidores públicos lá na Constituição, ok? Então, esse é o quadro de responsabilidade. Lembrando, existem 3 esferas, civil, penal e administrativamente, que podem ser o quê? Responsabilizados. A parte de responsabilidade está no artigo 208 a 212 da Lei 869 de 52, ok? Para quem quiser depois ler em casa. E eu falo sempre, tá, pessoal? Somente a aula, não. Dependa do seu esforço para estudar em casa também, para a gente memorizar isso daí, tá? Então, a responsabilidade, ela pode ser civil, penal e administrativa. As três. As três são independentes, elas não dependem uma da outra. E elas podem se acumular. Eu posso ser responsabilizado na esfera administrativa e na esfera penal, e não ser na civil. Como eu posso ser responsabilizado nas 3 esferas, ou tão somente em uma esfera, ok? E as 3 decorrem de quê? Decorrem do exercício irregular das funções desse funcionário, ok? Entendido? Pessoal, vamos passar agora, terminando então responsabilidades, a gente passa então agora para as penalidades, ok? Vamos lá então. Pegar o apagador para a gente apagar e ver penalidades. Antes de... não, vou fazer penalidades, depois eu vou. Penalidades. Então vamos lá, pessoal. Tem aí as penalidades no artigo 244, ok? Penalidades essas que, por exemplo, na via administrativa serão aplicadas. Antes de eu começar a penalidade, só quero te dar uma dica importante que não está dentro aqui do 869, mas que é muito importante você saber a diferença. É o seguinte, tem processo administrativo aqui na sua apostila, tá? Tem processo administrativo dentro da Lei 869. Então, a gente está vendo ele dessas formas, percebendo responsabilidades, penalidades que podem ser aplicadas,
tudo ali na responsabilidade administrativa. Eu preciso te ajudar a diferenciar sindicância administrativa para processo administrativo e disciplinar. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, e na verdade não é, ok? Vamos lá então para você poder entender o que é isso. Sindicância administrativa é quando eu estou dentro de uma repartição e sumiu, tá? Esse pincel. Sumiu esse pincel, ok? Quem sumiu esse pincel? Obviamente isso aqui não tem valor, tá? Mas vamos pensar, por exemplo, que furtaram o ar-condicionado da repartição, o bebedouro da repartição. Quem sumiu com ele? Você não sabe. Você pode até ter indício, mas você não sabe quem sumiu com o ar-condicionado da repartição, quem sumiu com o pincel da repartição, quem sumiu com o computador da repartição. Quem foi? Você não sabe. Não se tem ciência, então, de quem realizou, ok? Então, nesse momento, para se apurar quem cometeu esse fato, instaura-se sindicância administrativa. A sindicância, então, é quando você não conhece o infrator. Ao passo que o processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD, processo administrativo disciplinar, você já conhece, ok? Foi o LUD que sumiu com o ar-condicionado dessa repartição, ok? E agora, peraí, ele vai ter que ser o quê? Responsabilizado administrativamente, penalmente, criminalmente. Só que na esfera da administração pública, compete a ela o processo administrativo disciplinar, que seja permitido ao LUD o contraditório e a ampla defesa para que ele fale, não fui eu. Se não fui eu, justifique-se, então, falando porque não foi. Então, a sindicância, eu não conheço o infrator. O processo administrativo eu já conheço e vou fazer esse processo para ser aplicado a quem? Qualquer uma destas penalidades que se enquadre ao caso em questão, ok? Então, quais são as penalidades que poderão ser aplicadas? E a gente vai ver uma a uma aqui. A repreensão, que é a mais fraquinha, a multa, a suspensão, a destituição da função, a demissão e a demissão a bem do serviço público, tá? Essa a bem do serviço público eu até coloco aqui em aspas, porque via de regra, as duas demissões são muito parecidas, tá? Vão combinar na exoneração, exoneração não é penalidade, toma muito cuidado. Só que o fato de demitir, ele precisa ser publicado e aí chama de exoneração, mas o que ele foi, na verdade, foi demitido. Então, a demissão e a demissão a bem do serviço público, vocês vão ver que andam em conjunto. Só que a regra delas é que é diferenciada e a gente vai ver isso agora. Lá no artigo 245, traz para a gente o seguinte, a pena de repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Então, olha aqui, a pena de repreensão ela é aplicada por escrito em caso de descumprimento dos deveres. Deveres esses que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Assiduidade, pontualidade, urbanidade, a gente vai aprender todos eles daqui a pouco. Então, a repreensão, ela é aplicada por escrito e descumprimento dos deveres. Deveres a gente vai listar todos daqui a pouco. No final das penalidades, eu vou listar todos os deveres do funcionário público, ok? Então, quando ele não cumprir os deveres, a pena é de repreensão. Depois, havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento dos deveres será punida com pena de suspensão. Então, olha aqui. Havendo dolo ou a má-fé, será cumprida com quem? Na falta do descumprimento dos deveres, será punido com a pena de suspensão. Tudo isso é aplicado mediante um processo administrativo disciplinar, que seja permitido o contraditório e a ampla defesa. Eu não posso simplesmente penalizar com nenhuma dessas penalidades porque eu quis. Tem que passar por um processo administrativo disciplinar, que seja permitido ao funcionário o contraditório e a ampla defesa, para que ele tente provar que ele todas aquelas alegações que pesam contra ele, que ele não fez, ou seja, que ele cumpriu sim
todos os deveres, ok? Então tem que ser dada essa oportunidade para ele. Vamos lá, depois, artigo 246. A pena de suspensão será aplicada nos casos de... Então aqui eu coloco o artigo 246. Olha aí, suspensão, falta grave. Recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessária. Por exemplo, quando de uma licença ele fala, não vou me submeter à inspeção médica. Então ele vai ser penalizado com a pena de suspensão depois de um processo administrativo disciplinar. Ao fim dele, a comissão vai sugerir pela aplicação da penalidade de suspensão. Desrespeito às proibições consignadas nesse estatuto. Reincidência em falta já punida com repreensão. Então, já foi punido por escrito em razão de descumprimento. Ele novamente faz, então agora a pena é de suspensão, ok? Requisição irregular de transporte. Concessão de laudo médico gracioso. Recebimento doloso e indevido de vencimento ou remuneração ou vantagens. A pena aplicada depois de um PAD, processo administrativo disciplinar, será a de suspensão. Depois a gente tem, pessoal, olha lá, a pena de suspensão, ela não pode exceder, então, o prazo máximo são de 90 dias. Ela não pode exceder, então, a 90 dias. Essa é a pena de suspensão, ok? Depois, o 247, a pena de multa. A pena de multa, então, está lá no artigo 247. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei e regulamento, ok? Quando consta, por exemplo, no crime e multa, e pagamento de multa. Então, multa é de acordo com aquilo que for previsto em lei, ok? Depois nós temos os 248 na destituição de funções, artigo 248, que vão estar lá para a gente, a destituição das funções. Destituição dar-se-á quando se verificar a falta de exação no seu desempenho, quando se verificar que por negligência ou benevolência o funcionário contribuiu para que se não apurasse no tempo devido a falta de outro, ok? Então será destituído da função a qual ele foi designado. Olha aí o artigo 248. Agora entra naquilo que mais cai, que é demissão e demissão a bem de serviço público. As pessoas têm mania de achar que é tudo o quê? A mesma coisa, tá? Vamos lá. A primeira aí, demissão. Olha só, o 249 vai tratar só de demissão. Enquanto o 250 trata das regras da demissão a bem de serviço público. Olha o que diz o 249, pessoal. A pena de demissão será aplicada ao servidor que acumular ilegalmente cargos, funções ou cargos com funções. Por quê? Porque a Constituição faz restrição a isso. Incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias, porque vai constituir, a gente já viu lá atrás, abandono de cargo. Então, no caso de abandono de cargo, a pena é a demissão, ok? Aplicar indevidamente dinheiros públicos, ou seja, utilizar-se indevidamente do dinheiro público, exercer advocacia administrativa, receber em avaliação periódica de desempenhos, 2 conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório, ou seja, 2 sucessivos de desempenho insatisfatório. Depois, 3 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 5 avaliações consecutivas. Então, foram 5 avaliações consecutivas e 3 desempenhos insatisfatórios. E depois, 4 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório. Em 10 avaliações, você teve 4 aí intercalados, mas que foram o quê? Insatisfatórios. Então, para essa demissão, guarda só isso, tá, pessoal? Olha aqui. Em cada 10, 4. Então, em cada 10 avaliações, se você tiver 4, já pode recair na pena de demissão. Em cada 5, se você tiver 3 intercalados, você já tem a pena de o quê? Demissão, ok? Então, essa é a demissão do 249. Agora, eu tenho aí a demissão a bem de serviço público lá no 250, que me diz, será aplicado de demissão a bem de serviço o funcionário que, primeiro,
for convencido de incontinência pública e escandalosa, de vícios de jogos proibidos e embriaguez habitual, aquele cara que chegou no serviço o quê? Embriagado. Cheguei para exercer minhas atribuições, mas cheguei embriagado, ok? Então vai ocorrer o processo administrativo disciplinar, com o qual a comissão sugerirá, em razão do artigo 250, inciso 1º, a pena de demissão a bem do serviço público, ok? Para que isso? Para a instituição, a bem do serviço público de acordo com essa necessidade do poder público, ele está infringindo as regras, tá? Depois, praticar crime contra a boa ordem e a administração pública da Fazenda Estadual, revelar segredos que tenha conhecido em razão do cargo ou função, desde que faça dolosamente, ou seja, com vontade, com prejuízo para o Estado e particulares, praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo legítima defesa. Eu e o Lude estamos aqui na repartição, o Lude falou algo que eu não concordava, eu dei um soco na cara do Lude. Eu vou entrar, vai ser instaurado pela administração pública o processo administrativo disciplinar, ok? E a comissão sugerirá pela pena de demissão a bem de serviço público, porque todas as penalidades têm que ser justificadas. Tem que saber o porquê que está aplicando. Está aplicando a demissão a bem do serviço público e não a demissão propriamente dita, porque lá no artigo 250, inciso 3º, fala no caso de agressões o quê? Físicas, ok? Então, por isso, a bem de serviço público. Para diferenciar, pessoal, você tem que saber muito bem o 249 e o 250, para você saber qual é uma, qual é a outra. Mas, via de regra, para te ajudar, já te falo, a demissão a bem de serviço público é tudo aquilo de errado que ele fizer contra essa administração pública, tá? De ações dolosas contra a administração pública, ou seja, todos os fatos imorais dele em relação à administração pública, ok? Vamos lá. Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado, receber ou solicitar propinas, comissões presentes ou vantagens em qualquer espécie. Tudo incorrerá na pena de o quê? Demissão a bem do serviço público, ok? Então saiba bem na ponta da língua, pessoal, o 249 e 250 para diferenciar demissão de demissão a bem do serviço público, tá? Porque eles vão colocar na questão seguinte: é punível com a penalidade de demissão. E aí coloca: for convencido de incontinência pública, escandalosa, de vícios proibidos e embriaguez habitual. Só que embriaguez habitual, você sabe que é o quê? É uma penalidade da demissão a bem de serviço público e não de demissão, ok? É da demissão a bem de serviço público. Então é essa que estaria errada. Eles vão misturar as assertivas de quando a aplicação ocorrerá somente demissão e quando ocorrerá a demissão a bem do serviço público. Então toma cuidado com isso, ok? Pessoal, depois que a gente viu aqui essas penalidades, ok? A gente vai ver quais são os deveres do funcionário. Vamos lá. Os deveres do funcionário estão aí no artigo 216. O título é Deveres e Proibições. Está lá no artigo 216, ok? São deveres do funcionário 1, 2, 3. O primeiro, assiduidade. Pontualidade. Discrição. Urbanidade. Lealdade.
Pessoal, essas daí são as principais, mas existem outras, tá? São 11, e as outras eu vou ler com vocês, ok? Mas essas daí são as principais, e as outras eu vou ler com vocês. Vamos lá. A primeira dela, como dever, assiduidade. O que que é? É ser aquele funcionário assíduo, não ser um funcionário que eventual. Então, ser assíduo e não eventual no serviço, ok? Pontualidade, ser um funcionário pontual, ok? Que cumpre os horários. A discrição, ter discrição em razão ao cargo ao qual ocupa, discrição com os assuntos relacionados ao serviço, ok? Em razão das informações obtidas através do cargo. Urbanidade. Urbanidade, pessoal, é em relação aos colegas de trabalho, tá? Respeitar esses colegas de trabalho, bem como respeitar o público, no caso, por exemplo, de atendimento ao público, de uma esfera pública, tá? Quando se faz atendimento ao público, quando se está em um hospital, tenha pacientes. Então, em todas essas esferas, que se tenha urbanidade para com os colegas e para com o público ao qual você está lidando. Isso é urbanidade, tá? Saber conviver, ok? É saber as regras, então, de convivência, o respeito mútuo. Depois, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir, ou seja, ser leal, vestir a camisa da instituição a qual você está servindo, tá? Zelar por ela, ok? Trabalhar da melhor forma possível para atender aquilo que lhe foi concedido através do seu cargo. 6, observância das normas legais e regulamentares previstas, por exemplo, neste estatuto. Depois, pessoal, a 7, eu não coloquei no quadro, mas vamos lá. Obediência às ordens superiores, exceto quando ilegais. Faz algo ilegal. Não, não faço. Por quê? Lealdade à instituição, porque você está cumprindo um outro dever, ok? Então, você deverá cumprir a ordem do seu chefe, exceto se o que ele mandar, ele estiver incorrendo em algo ilegal, ok? Então, você não deverá cumpri-lo somente quando essa ordem ela for expressamente indevida. Depois, 8ª, levar ao conhecimento da autoridade superior a irregularidade que tiver ciência em razão do cargo. Você sabe que tem uma coisa de errado acontecendo, você vai ficar calado? Se você se omite, você é tão culpado quanto quem praticou. Então, se você tem conhecimento de uma irregularidade em razão do seu cargo, você tomou conhecimento dessa irregularidade, a sua posição deve ser o quê? Levar a conhecimento de quem seja superior e possa tomar efetivamente alguma medida em razão àquela irregularidade, ok? Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Ou seja, zelar por todo o patrimônio público, o material que lhe foi confiado. Então é aquele negócio, vou imprimir minha apostila do cursinho aqui no serviço público. Serviço público mesmo, dinheiro é meu? Obviamente que não. Você tem que zelar por aquele material. Aquele material é um patrimônio público, ok? Que deverá ser gasto somente para o quê? Para o exercício das funções públicas. A impressão da apostila, não é correto, não é um zelo, ou seja, você não está respeitando o seu dever enquanto funcionário, ok? Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família, ok? Se tem filhos menores, para aqueles abonos todos que a gente viu, por exemplo, o abono família que a gente viu lá atrás. Atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública, ou seja, se você for convocado, atender prontamente os pedidos que foram lhe feitos, tá? Uma outra setor te pediu documentos para a defesa da fazenda pública, então imediatamente providenciá-los, e a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito, para a defesa de quem for, seja do funcionário, seja para a defesa da administração pública, ok? Seja de quem for. Entendido, pessoal? Esses, então, são os deveres. As proibições aí estão no artigo 217, que a gente viu, dos deveres e das proibições, ou seja, o que é proibido para o funcionário. Então, as proibições estão lá no artigo 217. Ao funcionário é proibido referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública. Falar mal da administração pública, ok? Denegrir a imagem dessa administração pública.
Você, como funcionário, não poderá fazê-la. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Olha, fulano saiu, esqueceu, ele saiu, foi exonerado. Está aqui o material dele, eu vou levar para ele. Não, essa retirada é ilegal, os bens pertencem a ele, ele que vem aí, retire, porque senão essa retirada é considerada ilegal, ok? Promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função, ou seja, em razão do meu cargo, eu estou tentando obter o quê? Vantagem pessoal, isso é proibido. Participar da gerência administrativa de empresa comercial ou industrial, salvo os casos previstos em lei, é proibido, então, participar. Isso sempre cai em concurso, tá? Participar de gerência ou administração da empresa comercial. Isso sempre cai em concurso público. Isso é proibido, não é permitido. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandatário, também sempre cai em concurso. É uma proibição. O funcionário não pode, tá? Exercer comércio ou participar de sociedade. Praticar usura em qualquer de suas formas, pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos e vantagens de parente até segundo grau, ou seja, você não pode requerer em nome de outros, tá? Salvo quando é parente até segundo grau. Receber propinas e comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Porque eu atendi uma pessoa bem, ela vai querer me dar um presente, vai querer me dar um pônei. Eu posso acertar esse pônei para levar para minha fazenda? Obviamente que não. Por quê? Porque é uma proibição ao funcionário público. Depois, cometer a pessoa estranha à repartição. Fora dos casos previstos em lei, o desempenho do encargo que lhe cumprir seus subordinados. Também mais uma das proibições aqui, ok, pessoal? Então, todas elas são proibições. A gente viu, então, dos deveres e proibições ao funcionário público. Esse funcionário, depois a gente viu que ele passa pelo PAD, Processo Administrativo Disciplinar, quando ele incorrer em alguma irregularidade. Só agora, para finalizar, o PAD, ele tem duas fases. A primeira fase do PAD é o inquérito administrativo para apuração dos fatos. E depois o processo administrativo efetivamente, tá? Então, o processo disciplinar administrativo, o PAD, ele tem duas fases. O inquérito administrativo e depois o processo administrativo e disciplinar efetivamente, ok? Pessoal, eu termino aqui com vocês o nosso curso, ok? Espero que vocês tenham tido um aprendizado legal comigo. Espero que eu possa ter passado todo o conhecimento para vocês, para que vocês se saiam bem na prova, porque vocês se saindo bem é fruto também do nosso trabalho e, obviamente, da competência e esforço de cada um de vocês. Pessoal, fica aqui meu abraço, desejo de boa sorte, vai com calma, tranquilidade, leia muito os enunciados de cada questão, ok? Faça uma prece, seja de qual religião você for, tá? Peça aí a Deus ou aquilo que você acredita, tá? Como força aí espiritual, para que te acompanhe, para que te dê força, sabedoria, tá? Para realizar essa prova. No mais, eu só desejo coisas boas a vocês, que a gente possa se ver numa próxima, ok? Que vocês possam estar comigo novamente e confie sempre em você. Se não for dessa vez, Deus está reservando algo muito melhor para você, ok? Muito obrigada, boa sorte, fé, e vai com calma, faça essa prova da melhor forma possível. Pessoal,